ao BRCast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é ferro e fogo, é puro aço, Thais Alves. Eu mesma! Sim, no caso não é Mega Man. No caso não, nem Cyberwoman, né? Pois é, justamente. Graças a Deus! Por quê? Por que comecei a cantarolar aí a abertura desse desenho, gostava tanto do desenho do Mega Man? Porque hoje nós vamos falar de um assunto próximo aí. Não é sobre nada da franquia do Mega Man, mas sim sobre Cyberwoman, como a Thaís bem falou agora há pouco, né, cara? Isso aí, então, voltando com os reviews de Torchwood. Pois é, e hoje a gente vai revisar esse episódio que é polêmico. Cara, mas eu vou te falar. Quer dizer, não é polêmico, é que todo mundo fala dele. É porque ele fica... Ele é famoso. Ele fica aquele... É estranho, é um episódio estranho. A gente vai entrar bem na discussão aí de falar por que esse episódio ele é bom, mas ele também é meio ruim. Eu não acho ele tão ruim. Não é tão ruim, não. Eu acho interessante, tem vários conceitos legais. Ele diferente do último episódio de Torchwood, que tinha uma Pô, ideia é muito muito melhor boa, que o último episódio. e o final foi ruim, esse ele tem um elemento muito zoado numa trama maneira, assim, numa trama legal. Eu achei bem melhor do que o último. Pois é. Sem dúvida. Então a gente vai só dar uma paradinha aí pra ler nossos e-mails de hoje, e aí depois a gente já vai revisar aí essa coisa agridoce que é Cyberwoman. É isso aí, vamos lá. Queria ser de fogo, queria ficar lindo, né? Sexta-feira, mais um DWBcast. É claro. Mais uma leitura de e-mails. Exatamente. Pois é, hoje a Thaís escolheu um e-mail só, sou enganado? Não, hoje é um e-mail só. Sim. E é um e-mail sobre o nosso último DWRcast, que foi sobre The Rescue, Sim, né? Da série clássica. Isso foi muito bacana, porque essa semana, né, como vocês bem sabem, a gente acabou atrasando o DWRcast, que seria terça-feira, virou quarta-feira. Nós estamos gravando esse DWRcast, né, que vocês estão ouvindo na sexta-feira, na quinta-feira, ou seja, de ontem pra Ficou hoje tudo pra encavaladinho. gente. Não, de quarta pra quinta já chegou um e-mail de The Rescue, cara. Sim. Então o pessoal tava realmente esperando aí, cara. Óbvio, Não, né? a resposta de The Rescue foi muito grande. Sim. E eu percebi que a Vicky é uma personagem muito querida Pois da isso é galera. legal, isso é Porque ela é bacana. muito fofinha mesmo, Sim, né, sim, cara? ela tem alma boa, né? É, ela é muito boazinha. Pois bem, manda ver. Vamos de lá. quem é, quando é, de onde vem. O e-mail está intitulado Ao Resgate da Nova Companion. Pô, isso seria um bom título do podcast em si, né? Ah, Como ficou? Eu fiz a agora é brincadeira. tarde demais. Não, Bem-vinda, porque- Vicky. Porque eu tinha feito a brincadeira da ponte, né? Que era Adeus Susan, bem-vinda Vicky. Isso, Mas esse exatamente. era um ótimo título, cara. Ótimo título da Michele Mantovani. Uma de nossas apoiadoras, que inclusive teve Muito bem. um e-mail lido há um tempinho atrás. Ela manda uns bons e-mails, gosto dos Foi na e-mails série da Michelle. clássica também? O último que a gente leu dela? Agora você me pegou. Talvez tenha sido que esse e-mail- Agora você me pegou. Mas vai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, nós aqui travês. Sim, é verdade. Olha que beleza. Muito bom esse mini arco de Doctor Who. A série está mostrando a racinha maldita que é o ser humano desde 1964. Eu fiquei igual a Thaís, nem passou pela minha cabeça que o Benê era o Coquinho. Lembrando que esse episódio, esse arco, né, de 65, na verdade, ele foi Ele feito foi em 64. mas ele foi ao ar em transmitido janeiro, isso. Sim, mas eu entendi o que ela quis falar. Além disso, o principal desse arco, né? Coquinho. Eu pessoal pegou, eu né? não consigo desassociar Coquillion. Quando eles criaram esse nome lá atrás, eles não imaginavam que ia soar como isso em português. Isso, definitivamente. Igual Star Wars, né? Que eles também não sabem como soam os nomes dos personagens, Almirante Panaca, né? Conde Dooku e essas Dooku. coisas. Enfim, vamos lá. Além disso, o principal desse arco, né? Ficou muito legal a introdução da nova Companion. E como vocês disseram, sempre que vai trocar a Companion na série atual, rola um desejinho de que seja alguém de outra época ou de outro planeta. Sim. E logo na primeira troca de Companion da história já teve alguém do futuro. Eu nem fazia ideia que tinha isso na série clássica. Olha, Michelle, Não, na mas verdade, onde tem é na só série clássica. tinha isso na série clássica, Você só vai achar isso Não na série tem clássica contemporâneo, e o universo quase. expandido. Não, pera lá. Algumas. Tem, claro que tem. Sarah Jane. Não, todo mundo da Unity, contemporâneo. Ah, não, Unity sim, com certeza. Na época do segundo doutor, não. Não. Mas Segundo não, é futuro e passado. Ben Polly é presente. Era presente da época, né? Pra gente já passado. Contemporâneo, né? Mas- A Lila é de outro planeta, a Romana é de outro da planeta, Tigrane, a Tegan e a... Elas eram contemporâneas. Eram contemporâneas? Mas não era de outro Tiga, planeta? Não, a Tiga era da Terra, ela era uma aeromoça. A Nissa era de outro ela era planeta. filha do Keeper from Tracker lá. Então, pra você ver, né, como já variava um pouquinho Sim, mais, mas ela era né? de outro planeta, exatamente. Exatamente. Na real, você só vai... Na série clássica, você vai encontrar... onde você vai encontrar, tipo, do futuro, do passado e de outros planetas. Porque na série moderna, Esquece. dificílimo, cara. Não vai rolar. No universo expandido, você acha bastante também. Também, verdade.
Vamos lá, é muito legal também que vocês falaram que tem até Companion de fora da Terra também. Não vejo a hora de chegar nesse. Cara, é muito legal essa variedade, né? Sim. Cultural Sim. das Companions. Pra dizer que não teve de outro planeta na série moderna, o Nardole não era da Terra. Tá. E eu acho que só, né? É. Tô tentando pensar aqui. O Jack não é. Mas ele também não era Companion. Não tem. Não tem mesmo. Não tem. Deixa pra lá. Cara, peraí, agora deixa eu parar pra pensar aqui. Não tem. Na série moderna é contemporânea. o Nardi só. O Nardi. Vamos lá. O doutor sendo o vovozinho camarada, sentindo falta da Susan e todo carinhoso com a criança nova que apareceu, foi muito fofinho. Uhum. A Vicky pareceu bem legalzinha, tipo a Susan, mas sem os gritos. Ainda, né? Né? Vai gritar, calma, mas não tanto. Ninguém calma. grita como a Susan. Não, a Susan é a campeã mundial, universal de gritinhos. E a Bárbara é foda mesmo, hein? Até sobreviver de uma queda de vários metros, ela sobrevive. Pois é. É verdade, né? A gente não entrou nisso. Mas é porque eu acho que ela foi rolando a ribanceira. Rolando. Ela não caiu reto, entendeu? Tipo a Leslie Knope em Parks and Recreation, Isso, né? Do pitch ali, chega que ela no vai final, rodando. chega no final, I'm fine. Tá tudo bem. Sim. Aí ela termina assim, ó. Como esse arco é pequenininho, o e-mail também é. Até mais, Michelle. Michelle, na verdade, seu e-mail não é tão pequeno, não. Tem e-mails menores do que os seus. Cara, um dia eles chegou um que era uma frase, cara. Não tipo deu pra isso. ler. Não deu, impossível. Então, agora, caraca, esse e-mail ele serviu pra me engatilhar uma coisa. Eu tô realmente achando que eu tô esquecendo alguém da série moderna, que tem impossível Rose. ser o Nardole. Vamos lá. Rose, Marta, Terra, Donna, Terra. Amy, Terra, o Rory. Terra, o Jack a gente deixa ali em aberto porque ele não é bem um companion. E ele não... Ele é humano, né? Ele é da Terra? Eu não lembro, da mas... uma dessas colônias da Terra, as né? colônias da Terra. A River A River, ela foi nasceu feita no no espaço e ela não era companion fixa. Aí depois vem a Clara. A Clara era da Terra. E Bill. A Bill também era da Terra. Yasmin. O Nardole não, é... tá, o não, Nardole. não vamos contar o que a gente não viu ainda, mas o Nardole não era da Terra. Não, mas aqui já foi confirmado que Yasmin e Ryan Graham são contemporâneos, pois então é isso aí, gente. O Mr. Handel, ele Handles. Handles, ele não sei se... A gente não sabe se ele era da Terra. Mas aí já nem conta mais como um companheiro, porque a Vicky... não, mas vamos entender tudo. Não, mas por exemplo, a gente tem companheiros bem fixas na série clássica que são de outros lugares. Não tem mesmo. Não tem. Tirando a Nardole, não tem desculpa a série moderna. Não dá pra defender, né, não cara? Não dá pra defender. É foda. Mas enfim, cara, a série clássica, como foi o que a gente falou no último podcast, né, cara? Ela tinha toda essa liberdade que não dá pra entender porque a série moderna não tem. Um bando de escritor preguiçoso, é isso que eu digo. Pois é, cara, olha, eu realmente espero que... Eu falo que a gente vai ter 3, a gente sabe que eles são contemporâneos da Terra. Não, esquece. Quem sabe, a gente achava que Chibnall era a nossa esperança, né? Logo ele, que é um cara que gosta de trabalhar tanto com essas coisas meio diferentes, né, cara? É mesmo. Que tá engraçado que ele veio com essa pegada de, não, vou renovar tudo. Renovou porra nenhuma. Não, renovou. Ô, louco, renovou bastante coisa. Tô brincando. Mas isso ele deixou, né? Deixou passar. Ficou. Não sei se é porque ele já tá mudando tanta coisa que ele quis deixar pelo menos isso mais pé no chão, não sei. Talvez. Eu não sei, viu, gente? Só sei que... Só sei que não dá 6, só sei que eu não Quem aguento sabe mais um esperar. dia. A gente sempre vai ter um universo expandido aí pra suprir essa nossa necessidade, né, cara? É isso aí, mas então... enfim, falando em Chibnall, esse cara aí que não trouxe pra gente... Sim! Exatamente, que não trouxe pra gente aí companions do futuro, do passado ou de fora da Terra. Hoje nós vamos revisar um trabalho dele aí. Ele trouxe uma Cyberwoman. Vamos ver direitinho se isso é bom ou ruim de verdade. Mas é só uma lembrada pra galera qual é o e-mail que eles têm que usar pra mandar e-mail pra gente, porque a gente sempre fala, é importante vocês mandarem, porque aí gera mais discussões aqui na leitura de e-mail de vocês. É o podcast@drrubrasil.com.br. Maravilha, vamos pra cá de viver a Cybermulher e ver qual o tamanho do estrago que esse episódio faz. Vambora! Começamos aí o episódio de um jeito bem descontraído, né? De um jeito jogando ali... Não sei se quando é basquete é uma pelada, né? Mas não. Jogando uma partidinha de basquete amigo ali, Torchwood. Inclusive, Torchwood tem uma tabela personalizada de Torchwood, Eu né, gostei cara? disso, porque eles devem passar tanto tempo lá que eles têm que se distrair, né? Sim. Eles vivem enclausurados lá dentro, né? Então. Impossível não ter um momento de descompressão ali dentro, até porque é um trabalho muito estressante, né? Com certeza. Enfim, Achei legal. Sim, mas essa cena ela serve pra mostrar bem, tipo...
que eles têm vida também, eles não são só trabalho, trabalho, trabalho. Eles brincam um pouco, eles se soltam um pouco. E eles são entrosados entre si, né? Sim, tipo, sim. eles sabem falar de coisa séria, mas também sabem se divertir, esquecer um pouco, né? Porém, essa cena também mostra uma outra coisa. O quanto o Ianto, ele é meio à parte desse grupo ainda. Porque assim, a gente imagina, a Gwen entrou agora, ela é a mais, tipo, fora da galera. Fora. Então, só que não, né? Ela tá super integrada Pois já. a gente vê que o Ianto, ele é um cara que tá ali há um tempo já, mas ele não é 100% integrado com a galera, né, cara? Ele é meio... Como é que eu vou explicar? Ele é tipo o cara... Se todo mundo no trabalho tem alguém assim que é um cara bacana, mas que ele não se dá muito bem com todo mundo, ele não se dá com todo mundo, ele fica no canto dele, ele é legal, mas ele também nunca tá com a galera, não interage sabe? muito, o Ianto, né? Essa ceninha mostra que o Ianto é mais ou menos assim. Eu lembro que quando eu comecei a assistir Torchwood, eu nem lembrava dele. Tipo, eu realmente não considerava ele Torchwood. Pra mim, ele era o porteiro. O cara do café e Não, da pizza. ele é o cara do café da pizza, ele é o porteiro e ele nem sabe o que tá acontecendo ali direito, assim, sabe? Tipo, ele só fica na porta mesmo. Até porque ele não Porque vai a eles campo, precisam de alguém pra ser o rosto deles pra fora. Fachada, né? A fachada, isso. Então, tipo, ele é o recepcionista do lugar de fachada que é Torchwood, Sim, entendeu? e ele também quebra um galho fazendo café, pede as comidas, Ele é secretário. limpa. Ele é secretário, não, barra secretário. recepcionista. Ele faz tudo. Ele barra faz tudo. office boy, barra faz tudo. Ele faz tudo menos as coisas de campo perigosas. Né? Ele nunca tá envolvido nas missões. Então, por isso que eu não considerava, assim. Pois é. E aí a gente tem eles ali, eles estão jogando a bola ali deles, tá? O Owen dá uma trapaceada, porque mostra ali como ele é meio esquisitão e tal. E eles resolvem sair, acho que pra poder ir lá fora ver um jogo ou comer alguma coisa. Tem um sinal. Parece que um UFO foi visto. É que eles voltam falando de rugby, é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Eles saem pra ver uma parada que alertou e o Ianto fica. E a gente nota que o Ianto, ele tá numa vibe meio estranha, assim, parece que ele tá o tempo todo esperando que eles saiam. Ele tá esquisito, ele tá diferente, ele tá desconfiado, desconfiado, ele dá uns olhares tipo. Não é bem desconfiado, ele tá ansioso. Ele tá. Não é ansioso, ele tá anxious, ele tá inquieto. É assim. Ele tá inquieto. Você não sabe qual é a motivação dele, tipo. E aí quando o pessoal sai. Na verdade, a gente nunca viu ele tanto assim. Pois é. E aí você começa a pensar, tá, o que esse cara tá querendo fazer? Né? Quando ele sai, o Ianto, ele meio que, tá bom, valeu galera, tchau, tchau, tchau. E já sai trancando tudo. E aí nisso, logo depois a gente tem a cena de um outro cara chegando. Isso. Que é um baita, já um baque, né? Porque Torchwood é uma parada super secreta, nunca entra ninguém. Tirando a pessoa da pizza que às vezes entra. Eu acho que e a Gwen que entrou é um lugar top secret, né? Eu lembro que quando a Gwen entra e tudo mais, se eu não me engano, o Jack fala, ó, aqui não entra ninguém, aqui não pode entrar ninguém. Então. Tipo, não tem essa, aqui é só pra gente. Sim, ninguém pode entrar. Então quando esse cara entra, a gente acha meio esquisito, né? E a gente vê que ele é um cara, ele é japonês, né? É o Dr. Tanizaki. Tanizaki, o Ianto até dá uma arranhada em japonês com ele e fala konnichiwa. 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 You say konnichiwa like we say konnichiwa. Assistam Kill Bill, criança. Kill Bill, gente. Mas enfim. E aí ele vai guiando o doutor, como é que eu esqueci o nome? Eu já ia falar... Tanizaki. Hattori Hanzo. O doutor Tanizaki pra um lugar lá, aquele escondidão. E a gente descobre uma coisa que não deveria estar ali, que era justamente, né, o centro do episódio, que é a Cyberwoman, né? Isso. Que é o lance é o seguinte, lá na Batalha de Canary Wharf, né, que é justamente onde tem o desfile de Doomsday. Doomsday, né? Army of Ghosts, barra Doomsday, que é o finale da segunda temporada de Doctor Who. A Rose vai embora e tal. Quando a Rose vai embora. Os Daleks enfrentam o Cybermen em Canary Wharf lá. E o lance é que, nesse episódio, a gente vê que várias pessoas da Torchwood Londres, né, que é a Torchwood 1, elas são, por conta de toda a briga, tudo pega pra capar lá, os Cybermen começam a converter eles em linha de produção, assim, de ir convertendo, Isso. Né? Tanto a gente tem até o lance lá da mulher de Torchwood, daquela loira que é convertida, Sim. e o doutor desliga o inibidor de emoção, e ela tem emoção e ajuda eles, então esse lance. E a gente vê, nesses episódios, tem o Ianto, né? A gente tem o Ianto, tem a namorada dele, que é a Lisa, né? Que inclusive é a Cyberwoman. E a gente até vê a prima da Martha, da né? Martha Jones, que é a prima Adman mesmo. Pois é. Essa galera, o Ianto não roda, mas essa galera toda roda, assim. Sim. Até onde a gente sabe, né? Nesse episódio Cyberwoman, ele não é uma continuação direta, porque não é imediatamente depois, mas os eventos passam depois de Doomsday. São consequências dos eventos de Doomsday. Isso, exatamente, são consequências, porque tudo a gente sabe que se passa... Tá interligado. Justamente depois dessa época. E aí a gente vê que a namorada dele não tinha morrido lá.
A conversão dela tinha ido até a metade e o Ianto tinha salvo ela. Parou no meio. Parou no meio. Até aí, entre 1 milhão de aspas, tudo bem. Só que o lance é que a gente descobre que o Ianto, ele levou todo um pedaço de um centro de conversão Cyberman pra dentro da Tortured Card. Aí começa a ser problemático. E aí, na verdade, esse episódio todo ele é meio bizarro, né? Porque, vamos lá. A ideia toda, eu já vou até adiantar um pouco esse dito. Vamos lá. A ideia toda do episódio é maneiro. Tipo, o Cyberman que parou no meio, e aí ele levou o negócio de conversão ali, que não é uma estação inteira, né? É só uma baia, né? Ele leva um pedaço da estação de conversão para dentro de Tortured, e ela tem espasmos de sanidade, de insanidade de Cyberman e tudo mais. Isso é bacana. O que pega é a escolha do design dela. Porque não faz sentido nenhum. Não tem nada a ver com o Cyberman da série moderna. Cara, aonde já se viu? Da era Tennant. De era nenhuma, de cara. Nenhuma era. Onde você já viu que Cyberman vai gastar tempo fazendo cyber sutiã, cyber calcinha, cyber sapato de cyber salto alto, cara. Sim. Sabe o que é isso? É que nem aqueles jogos ou filmes de ação medieval que tinha antigamente, que assim, o cara só tem uma variante. Ou o cara tá de cueca de texugo e capacete estilo Conan do Shuasa, que é maravilhoso, é muito bom. Ou ele tá com uma full plate e a mulher, ela sempre tá com um biquíni de cota de malha. Sim. É sempre isso, cara. Porque afinal das contas, não faz sentido nenhum. Quem vai ferir a mulher nos outros lugares, não é verdade? Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tirando a Red Sonja, que a Red Sonja pode. Você não me defenda, a Red Sonja pode, porque... Porra, a Red Sonja sabe se virar, cara. Ela é a virgem assassina, ela pode. Claro. Ela pode lutar nua se ela quiser. Ela não tem problema. Todo o resto é uma merda. Tá certo. Ângela pode. Ângela pode também, mas Ângela é um ser divino e é dos anos 90 do Spawn, então também pode. O grande lance é muito esquisito, cara. Esse, esse design, eu não gosto esse também. design da Cyberwoman não faz sentido nenhum, cara. Não é prático, não é upgrade de nada. Tem cyber umbigo, cara. Ele tem cyber espacinho pro umbigo de fora. Vai se fuder, né, cara? Porque tá na metade. Não, caraca, mas... Não, eu tô brincando, eu não tô defendendo. Então, seguindo essa premissa, se fosse um homem, ele estaria só de cueca, uma cyber cueca, né? Sim, cyber cueca. E um capacete. A cyber cueca... É o homem cyber cueca. A cyber cueca é uma cyber rider, né? E um capacete de Cyberman, sem a parte da frente. Sim. Não faz sentido. Eu não sei o que aconteceu na hora da produção. O nego quis deixar claro que, olha, ela é uma mulher, hein? É Cyberwoman, hein? Não é homem, não. Sempre que aparece a mulher lá no episódio do Tennant, ela tá com a mesma roupa que todo mundo, mas a gente entende que ela tá full converted, né? Então, mas pelo menos... O lance uma conversão incompleta deveria ser ela com, sei lá, o braço do Cyberman, mas sem o outro. Lógico. Sei lá, com a armadura toda do Cyberman, mas sem a parte de cima, só com os canudos enfiados na cabeça. Isso ia ser foda, sabe? Algo nesse sentido, então, assim, ou, sei lá, uma coisa que fosse por baixo da armadura, mas que não fosse um biquíni de ferro, entendeu? Poderia ser uma roupa de mergulho, tipo era o Cyberman antigo, sabe? Sim, sim. Com um monte de implante, ou uma parada meio que nem em Star Trek Nova Geração, que tem os Borgs, que eles têm um monte de pedaço de ferro saindo deles, tipo, isso faria sentido. Aí faria mais sentido mesmo. Não, o design da roupa é horrível. O biquíni de ferro não faz sentido nenhum. Não, ponto, horrível. Acabou. Não tem lógica, cara. E o fato da roupa ser tão horrível acaba prejudicando da gente achar que o episódio é ruim e que a ideia é ruim. Justamente, porque quando a gente começou a gravar... Mas não é tão ruim, não. Quando a gente começou a gravar os reviews de Tortured, todo mundo falou, vai chegar em Cyberwoman, esse episódio é uma merda, não sei o quê. Só que a ideia do episódio é muito maneira. Eu não acho o episódio tão ruim, não. Eu vou te falar. A roupa é uma bosta, concordo. A ideia do episódio é legal, a ação do episódio é legal, todo o drama do Ianto é muito maneiro. O que ferra é esse design. E o ator tá maravilhoso. Sim, o que ferra é esse design. Ele tá muito bom, Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo. Agora que a gente já tirou isso do nosso sistema, pois é. Né, agora podemos prosseguir com o review, na verdade? Bem, a gente descobre ali que o Ianto, ele levou esse meio Cyberman lá pra dentro, né? E que outra coisa, se é pra procurar defeitos, eu até vou acrescentar mais um. Tudo bem. Como infernos ele conseguiu levar aquele equipamento todo pra lá sem ninguém ver. Isso faz sentido. Sem ninguém ver. Porque só ele fica ali o tempo todo. Eles ficam... Não, a prova maior que é assim é esse episódio. Ele leva um cara de fora pra dentro. Ele tá
Tudo bem que eles não fazem check de nada no hub, né? Nossa, Porque não fazem é uma nada, sala inteira mano. que eles nunca entraram, aparentemente. E tem outra, vai. O hub é muito grande. Mas eu imagino É que o lance é assim... o Jack mora Não, lá. então, mas o Jack vive saindo. E o lance é, eles confiam ao Ianto a manutenção de tudo. Eles meio que confiam cegamente no Ianto. E ele meio que se aproveitou dessa liberdade, dessa brecha pra poder colocar isso lá. Também e a gente achei, descobre também que é achei. porque ele ama essa mulher, né? Tipo, ela era a namorada dele, eles tinham uma relação super legal e ele vê ela morrendo nos braços dele, só que ele tem uma chance de a gente salvar, então ele tenta. Isso é maneiro. Isso é legal. E outra coisa que eu ia falar desse episódio, que a gente parou um pouquinho de ver a construção da personagem da Gwen, Isso é legal. pra ir pro Ianto, porque o Ianto era só o cara que tava lá. Então a gente tá dando uma backstory pra ele e que vai ser importante pro futuro, porque o Ianto é um personagem que vai crescer ao longo de Torchwood. Até porque. E esse episódio também é bom pra colocar uma coisa clara, assim. Isso a gente já tá adiantando uma coisa mais na frente, né? Mas é foda que tem gente que tá assistindo com a gente. Essa é a merda. Então, né, vamos segurar esse sabe spoiler. disso, né? Do Ianto e do Jack. O do Jack. Eventualmente então, eles vão ter um relacionamento. pois é. Isso é legal porque coloca o Ianto não como um personagem gay. Ele é um personagem bissexual e tem todo aquele lance Sim, que... a gente nem sabe disso ainda nesse episódio. Justamente, mas mais pra frente esse episódio vai servir pra mostrar que, tipo, o Lance, ele não namorou uma menina pra experimentar, pra ver. Não. Ele amava ela, Sim. assim como ele vai amar o Jack mais pra frente. Pra caralho. Mesmo sendo um homem. Então, assim, é legal porque desinvisibiliza o bissexual. Com certeza. Entendeu? Tipo, não há dúvida de que esse cara amava essa mulher. Então, é exatamente. óbvio que ele amava essa mulher. E ele vai conseguir amar um homem depois. Isso, exatamente. Então, é bacana, é um maneiro. personagem bi, né? Sim, é legal isso. E é legal que o time não conseguiu, sim, criar todo um backstory pra esse personagem. Sim, e Um personagem que era... que não é vou dele. até usar. Invisível. Ele era invisível. Sim. Não em sua sexualidade. Ele era um personagem que tava ali só meio que de passagem. Não, e outra... E ele traz essa história pra gente. Ele conseguiu pegar, porque o Ianto, nem o Ianto e nem a Lisa são criações dele. Não são. Ele São pega... do David. São do David. Tudo bem que ele não é o showrunner dessa série, né? Ele só Ele é coprodutor. Ele coproduz, e ele escreve bastante coisa, mas é legal que ele pegou um personagem que teve uma historinha lá atrás. Aí, esse personagem foi aproveitado aqui. Beleza, então eu vou pegar aquela história que ficou solta lá atrás e eu vou esticar ela e fazer uma puta lore em volta. Isso é legal. E deu certo. E deu super certo. Deu super certo. Pois é, né? porque a gente vê que o Ianto, ele é tão à parte da galera por conta disso. Porque ele tá o tempo todo lá mantendo debaixo dos panos. A gente dá a entender, né, quando ele leva esse médico, esse doutor pra lá, o cara japonês pra lá, que ele... O cara... aquilo é uma maravilha. Ele... Nossa, eu nunca pensei que eu ia ver um troço desse ao vivo. Aí ele fala, é um não é troço, é uma pessoa. Nesse assunto. Ele é um cientista. Ele é um cientista e ele entende de Cyberman. Não, ele não entende de Cyberman. Eu acho que... Entende Muito pelo robôs. contrário. Ele é um cara muito inteligente, é um cientista, e ele tava querendo um Cyberman pra estudar. Tá. Porque os Cybermen são raridade. A gente teve ele em Canary Wharf e sumiu depois. Entendeu? A gente sabe que esse modelo de Cyberman específico, eles são da Cybus, que é do lado da Terra do Pete. Isso. Então, assim, eles falam, é de um universo paralelo que deveria, inclusive, nem existir mais, né? O Jack fala numa hora lá. Pois é. E aí a gente tem esse cara estudando, porque pro Ianto, ele é a ponta de esperança de trazer essa menina de volta. Porque, aliás, a gente descobre que ela não está morta. Que ela tá literalmente presa entre a vida e a morte ali. Ela tem consciência. Só que o lance é que ela tá presa àquele troço. Armadura. Né? Não aquela armadura. Aquele set de coisa, a estrutura. Entendi. Tipo, ela não consegue se mover, porque o negócio de respiração sistema dela de respiração. tá ligado à máquina. Isso, exatamente. Entendeu? E aí esse cientista vai lá pra ajudar, eles, né, ciência de série, né, ele mexe aqui, mexe ali, puxa um negócio, aperta lá, olha, ela voltou. E aí você vê que ela... Agora ela consegue respirar sozinha. Não, agora ela consegue se desvencilhar da estrutura geral. Ela continua com os pedaços de Cyberman, mas ela pelo menos tá solta ali daquele equipamento. Isso já é uma pontinha de esperança. Até então, tá tudo bem. Não, tipo... e vou além. Quando o Ianto interage com ela e conversa com ela mostra traços humanos. A voz dela não tem nada de Cyberman, é uma voz normal. É uma voz normal, ela chora, ela sente. Não, e é foda, porque ela eles falam tá assim, triste. O velho pergunta pra ela, qual é a sua última memória viva? Ela fala, do dia que isso aconteceu comigo. Ele fala, o que aconteceu? Ela fala, o que você sentiu? Ela falou, eu senti todo o meu corpo queimar. Então, assim, você vê que ela tem a coisa que o Cyberman não tem.
que é emoção. A emoção dela não está suprimida, né? Ela ainda exatamente. consegue sentir coisas. Sim. E ali parece que ela tá sofrendo, ela tá triste, ela quer sair daquilo, ela quer voltar a ser humana. Num mundo ideal, assim, ela ficaria com os enhancements e viveria uma vida normal. Né? Mas ela talvez tirasse o complicado. capacete, não sei, alguma coisa. Mas ela seria tipo um super-humano, né? Tá. Meio robô. Ela seria tipo um ciborgue, mais ou menos. Mais ou menos isso. Mas o lance é que não. Que a gente vê que depois que ela sai da máquina, ela começa a ter uns espasmos de Cyberman. Porque como a conversão tá no meio, fica dando glitch, né, cara? Parece que metade do tempo ela tá de um jeito, metade do tempo ela tá de outro jeito e ela não consegue controlar. Ela não controla. Tanto que uma hora ela vai pra esganar o cientista, aí então, o Yanto aparta. Isso, porque que acontece? Nessa hora que eles já recuperaram a respiração dela, o pessoal de Torchwood volta. Aí o Yanto na hora, vamos embora daqui, eu arrumo aqui, você leva ela lá pra baixo. E o médico vai levando ela vai andando, meio torta, né? Torta ali devagarinho, mas vai levando lá pra baixo. O médico Enquanto ele enrola a galera. Enquanto ele tem que arrumar toda aquela mesa que eles usaram. Sim. E despistar a galera. Na real, o lance que a galera tava fazendo lá fora é completamente descartável, assim. A missão é uma externa... desculpa besta pra esse tirar episódio, eles de lá, ele né? é quase um episódio de garrafa. Porque ele é todo dentro do hub e, assim, tipo... O que eles estão fazendo lá fora não importa. Aí tem o lance, é uma nave que tá sem registro, não sei o quê. Mas foda-se, não tem importância. Aí eles descobrem que é de um alienígena de não sei da onde. Nada disso faz nenhuma diferença. Isso é só pra mostrar o porquê que eles estavam fora. Isso. Porque o episódio todo, na real, assim, parte do episódio, até eles descobrirem, é justamente o Yanto despistando eles. Então, porque quando eles voltam, eles estão lá falando da missão e não sei o quê. Aí o Jack falou, Yanto, passa aquele cafezinho pra gente. Passa aquele café mágico, cara. E ele tá meio querendo sair da cena, né? Aí o Jack, por favor, faz aí. Aí ele, tá bom. Aí ele vai e faz. E eles não estão nem desconfiados de nada. Quando ele tá fazendo, a energia do lugar começa a cair. Por quê? Porque lá embaixo, onde tá o cientista com a Lisa, né? Com a Cyberwoman, ela começa a atacar ele e isso... Por algum motivo lá, porque tá ligado Puxa a força. porque ela tá ligada na máquina de novo, começa... Na verdade, não. Ela ataca ele e coloca ele na máquina. A máquina puxa muita energia. Ela começa a fazer a conversão no velho, começa a descer a energia do hub. Porque aquele negócio deve puxar uma energia do caralho, é uma conversão, entendeu? Não, e a gente vê que é muito louco, porque assim, o aparelho, né, o maquinário de conversão, o que tá ali não é só a parte de manter a cobaia, entre aspas, viva. É toda a parte de conversão. Então, assim, aquilo é um set completo. Total. Assim, ali você... Você transforma Cyberman. Você conseguiria fazer o seu próprio Army of Cybermen. Faça o seu próprio exército de Cybermen. Cara, exatamente. Então ela vê... A menina, né, a Lisa, ela estrangula o velho, bota ele na máquina e a energia começa a cair. Aí o pessoal fala, porra, tá dando algum problema. É uma queda de energia interna. A gente tá sendo invadido. Começa a coisa... Aí o Yanto, não... É que já tava assim, é que sempre que vocês estão aqui, eu dou um jeito de segurar, mas agora eu tentei consertar e não deu certo, eu vou lá olhar de novo. Então você vê que o pessoal já fica meio desconfiado. Tem caroço nesse angu. Mas... Não sabe o que tá é. Bom, o Yanto tá falando, tá tudo certo. Quando o Yanto desce, e essa cena aí é foda. Isso é uma das coisas que eu acho muito maneiro em Torchwood no geral, e nesse episódio, que ele não tem medo de ser gore, assim, de tipo, ter coisa à mostra, tipo... Aí, sanguinolento. Quando a gente chega lá embaixo... Ela já tá com voz de Cyberman, né? Já. E ela fala, a conversão falhou. E, tipo, tá o cientista jogado no chão e, tipo, ele tem um pedaço de... Aquilo seria um meio Cyberman foda. É verdade. Porque ele tá com um pedaço de capacete de ferro Cyberman aqui, saindo do olho. No olho. Aí ele tem uns canos enfiados na cabeça, tipo... Tá bizarro, mano. Tá muito maneiro. Tá bizarro. Assim, vamos lá. Ela, quando foi programar aquela máquina, ela devia estar muito louca, porque... Essa mina, ela é louca. O capacete do Cyberman o Cyberman, né? É o que a gente sempre fala. Ele é tipo uma múmia envelopada em ferro. É isso. Eu posso estar errado. Às vezes essa conversão é uma conversão diferente. Mas não tem ferro dentro da cabeça da pessoa, é só fora. Então, eu assim, acredito que não. Ela errou muito. Ela errou rudíssimo, né? Cara? Porque assim, tem um pedaço de ferro saindo do crânio do cara. Então você vê que... Às vezes ele tentou lutar contra e... eu acho que foi isso. E deu problema. Tanto que ela fala que a conversão falhou, né? Tipo, então ou ele ficou struggling com a coisa, ou a energia não era suficiente e fez quebrado, ou aquela máquina toda, faltam algumas coisas pra fazer uma conversão completa. Pode ser. Ou ela não sabe operar a máquina direito. São vários outros. São vários fatores. Mas o lance é que, tipo, o cientista tá morto. Ele morreu. E ele morre feião.
eu queria de verdade que a Cyberwoman fosse algo assim. Tipo, fosse ela com pedaços Zoada. saindo, assim, tipo... Tava muito bonitinha essa gorzão Cyberwoman, mesmo, né? sabe? Tá muito boazinha, tá muito caralho, fofa. sabe o que... Ai, bicho, Tipo, ela esse tá design- bonita, cara. Esse design é foda. Sabe o que ele parece pra mim? É assim... Você não tá se Não, aguentando, né, bicho? é a Imperatriz Leopoldinense Tá. tá fazendo... O tema do carnaval do ano é Sei. Doctor Who. Ok. E eles fazem a ala da Cyberwoman. Tá. E todas são vestidas assim. É uma alegoria de carnaval Tá. de Cyberman, aquilo ali. Entendi. Não- Só faltou as Nossa. peninhas atrás, Não, né? não faltou porque nem todos têm pena, né? Mas não faz sentido nenhum, cara. Meu Deus do céu. Ao longo desse podcast eu falei isso várias vezes, que eu queria uma... Ele não gostou, gente. Não, mas eu acho que ninguém gosta daquele design, Não, ninguém cara. Eu gosta. acho que... Eu vou além. Eu acho que o Tibio É olha pra zoado. trás e fala assim... Putz, eu podia ter feito diferente. Eu não sei nem se foi ele, né? Às vezes foi o departamento de design. Mas se você tá escrevendo episódio, você tem poder de veto, né, bicho? Não sei até Cara, onde vai esse poder de sei veto. lá, enfim. Não sei se ele especificou isso no roteiro ou se Não, é porque é foda, porque eu vejo nesse se é episódio o pessoal do próprio. um né? jeito que eu queria que fosse a Cyberwoman, que é do jeito que o cara ficou, e um jeito Ah, mas aí muito também ia fora. ser demais, né? Não, era só fazer uma versão não tão sangrada, fodida. Tipo, imagina, metade do rosto dela, um capacete de Cyberman assim colado na carne e a outra sem. Isso já seria maneiro, entendeu? Seria interessante. Seria melhor do que, enfim. do que foi. Pois né? é. E aí o Ianto, ele meio que afasta ali o corpo, né? Ele tenta dar um jeito de sumir com o Aliás, corpo. nessa hora ele já tá bem chocado. Não, porque ele na viu cabeça dele, essa garota é o a amor da namorada vida dele, dele, é o amor da vida dele. E minutos atrás ela tava se mostrando vulnerável. Ela tava se mostrando com sentimentos e com sentimentos por ele. E, tipo, ai, agora eu tô respirando. Ai, que bom. Não sei o quê. Tipo, ela tava sendo fofinha. Aí, ele desce e encontra o cara morto. Porra! Não, ele até fala, você matou ele, não Foi sei o quê. um choque. E é legal que o ator, o Gareth David Lloyd, ele é muito bom. Porque na hora ali Muita que ele emoção vê na o cara, a interpretação dele é muito boa. Tipo, é óbvio que ele tá chocado com aquilo. O cast de Torture todo é de bons atores, né? A gente vê dos atores de que Torture. dois deles foram até pra Game of Thrones, que é um lugar que só pega ator bom. Sim. Né? Que é justamente a menina que dura um episódio, né? A Indira Varma lá. Indira Varma. E o Owen, né? O Eles Owen. vão pra Game of Thrones depois. O Jack, ele é um ótimo ator. Pô, o Jack nem fala. A Toshiko também. Eu Todos gosto da eles são Eve bons. também. Eu Todos gosto de eles são todos. muito bons. Gosto de todos. E realmente, assim, o Gareth, nesse episódio, ele tá Ele tá mandando ver. Porque, assim, pra ele é um choque. Tipo, Ainda mais que ele é a olha, estrela do episódio, né, cara? ali, há 5 minutos, ela era minha namorada. E agora, tipo, ela tentou matar esse cara. Não, então, e por conta disso ele começa a se questionar da cagada que ele pode ter feito. Porque até então, ele tem assim dúvidas. Quando ele vê que ela matou alguém, ele vê que é perigoso. Ela não é só a Lisa, ela tem algo a mais. Mas o tempo todo ele tá querendo desfazer esse próprio processo. A esperança dele... Ele tá querendo salvar ela A de algum jeito. motivação deste personagem, neste episódio, eu vou reverter. Sim. Eu vou reverter porque isso não é ela. Exato. A isso é um Lisa estado. que eu conheço... Tá embaixo dessa fantasia de carnaval. Exatamente. E tá embaixo desse ser monstruoso que é um Cyberman, Sim, né? sim, Desse exato. ser sem emoções, sem sentimentos e assassino. Pois né? é. E aí a gente tem, né? Ele vai sumir com o corpo, eventualmente a Lisa aparece lá em cima. Tipo, ele não consegue conter e ela é revelada pro crew, né? Pra galera Pro de pessoal. Torture. E isso dá merda, porque o lance é que eles começam, invasão de Cyberman, o que tá acontecendo? Aí o Jack fala que não era pra estar ali, não sei O Jack é bem categórico, porque ele tava do lado do doutor naquela hora que aconteceu a porra toda em Doomsday. Então, na hora que ele descobre que tem uma ameaça Cyberman dentro de Torchwood, ele fecha a cara e fala: seguinte, Toshiko, contenção total. Se a gente não voltar em 10 minutos, ninguém entra, ninguém sai. Medidas de emergência. Se morrer, morreu. É isso aí, fodeu, já era, é nóis, vamos matar todo mundo. Sim. Não, e é foda, porque aí eles fica começam a se sério. questionar, né? Porque eles falam, vamos matar. Aí o Ianto se bota na frente e eles começam a questionar, da onde é isso? Aí ele conta, ela é a Lisa, ela é minha namorada, nananana. E o Jack fica puto, ele fala, você trouxe um Cyberman pra dentro de Torture. Ele tá pistolíssimo. E aí ele fala, não Cyberman, é ela não tá completamente convertida, ele dá um jeito de ainda salvar. tá naquela cegueira, né? Só que nessa, tipo, você vê que foda, a triste, Lisa, né, a Cyberwoman, ela chega a estrangular a Gwen. Na hora que eles estão... O Jack e a Toshiko vêm nas câmeras de segurança que é uma Cyberwoman. E o Owen e a Gwen vão descer pra ver. Uhum. E nessa...
Eles têm um embate. Sim. E a Gwen fica apavorada. A Gwen, eu percebi, não sei Ela se dá você umas percebeu. dançadas, né? Não, ela congela. Ela fica sem reação, sabe? Porque pra eles... Pra ela é tudo muito novo É e muito ela novo, fica é. muito chocada e ela Eles fica já- sem reação. Não, eles já estão acostumados a ver essas coisas bizarras. O Jack, É. então... Agora ela, foi o que nossa, você falou, o é Jack. tudo muito novo, né, cara? Ela fica. Sabe quando você trava? Sabe quando você fica. Congela. Que Tela eu- azul. Tela azul, ela trava e ela fica ali. E é claro que a Cyberwoman aproveita pra atacar ela na máquina de conversão também, né, cara? Não, várias pessoas acabam parando na máquina de conversação. Não, ela vai em frente com o processo. Tipo, já vem um negocinho na testinha dela assim. Vai chegando, aí vai a chegando. maquininha já. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não, e nesse episódio ao longo, né, tem umas cenas de perseguição, porque ela consegue se livrar da máquina e eles começam a fugir. Aí tem uma hora, eu acho que é a Toshiko, que ela tá fugindo da Cyberwoman, e ela vai pra trás de uma dessas salas fortes, assim, que são mega protegidas. Sim, sim. Só que tem uma janelinha de vidro, assim, redonda. Meu Deus do céu! E aí a Cyberwoman, plá, mete o braço. Cara, a Thaís, é que vocês estão aí, vocês não estão Vai me entregar, vai me entregar. Ela deu um pulo do sofá, cara. Foi muito engraçado. Porque realmente você não espera isso na cena. A cena tá toda meio calma, assim. E do nada, pá! Cara, dá um puta susto mesmo. A louca gritando aqui no meio da sala. Não foi o último grito que eu dei nesse Não foi o episódio. primeiro, não vai ser o último. Não, foi o primeiro e não foi o último, porque esse episódio tem muita ação e tem muito suspense também, sim. né? É que Ele é Torture todo tem- cheio de suspense. Torture tem essa pegada meio edgy, né? Tipo, ela sempre tá meio um pouco de suspense no ar. Exatamente. Enfim, essa é a hora que o Jack fala, não, tranca tudo, já era, pelo amor de Deus, eles a já gente estão tem que... trancados na real. A gente tem que dar um jeito nisso. E assim, pro Jack tá tudo muito claro. É engraçado como esse episódio é rápido, né? É, A gente já tá meio... passa quase- rapidinho. É, porque ele é tanta ação que não tem... Quer dizer, tirando a história do Yanto, não tem muita história, né? É ação, 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 correr de Cyberman, é basicamente isso. Não, mas tem outras coisas que acontecem. Por exemplo, Sim. tem uma hora que a Cyberwoman, a Lisa, tem uma ideia brilhante. Ela quer trocar o cérebro do Yanto pelo dela. É, porque, O vamos lance lá. da troca de como corpo. A gente chega, como a gente chega troca nisso? de corpos. Como a gente chega nisso? Tem uma hora que eles estão lá correndo, né? Aí o Jack, ele tá numa sala, numa parte mais alta, e a Cyberwoman tá dando um monte de choque. E aí ela dá um choque no Jack e o Jack apaga. Isso. Pra todos os fins ele morreu. A Toshiko... ele morreu mesmo. Não, É que ele volta. Mas ele morreu. Ele morreu pra eles. A Toshiko tá num lugar lá seguro, escondida. Fechado, O Owen com a Gwen estão correndo. E aí o único lugar que eles têm pra fugir é dentro de uma daquelas gavetas frigoríficas de mortuário. lá, E aí eles entram, né? E aí é engraçado porque fica aquele climão de tipo... Fica embaixo que eu fico em cima. Ela, não, vou fazer isso. Ele, não, é o único jeito. Então eles vão. Beleza, eles estão lá seguros, entre aspas, lá dentro. Entre aspas, porque ela começa a ir pra lá depois Nessa, a Lisa ataca o Yanto também e ele cai desacordado. Isso. Aí, tentando, né, eles estão fugindo, né, eles estão ali travados dentro da gaveta e tal, rola, eles ficam discutindo, né, tem uma briga deles. Uma entre eles briguinha, dois uma ali. discussãozinha. Nisso, o Jack acorda e ele vê o Yanto caído. Ele vê o Yanto fudido no chão. E ele pega, eu encarei isso como um boca a boca. Respiração, né? Tem uma sigla pra isso. Não, é quando a pessoa tá desacordada e você faz uma Ele viu que respiração dava pra boca a boca. salvar, ele faz a respiração boca a boca. Só que ao mesmo tempo a gente vê o Owen e a Gwen se beijando. Porque ele, vou morrer, aí eles se agarram, ele tem um negócio ali, um pente ali rapidinho. O que denuncia que eles têm rapidinho ali? Um pente ali. Um pente? Eles se pegam ali, né? Qual o grande lance? Não chega a um pente, né? Porque não tem, né? Não tem a pentada. Não é uma pentada, né? Mas tem... É um amassinho. Eles se dão um amasso ali. E o que denuncia eles é justamente o telefone da Gwen que toca. E é o namorado que eu sempre esqueço o nome. É o Reese. O Reese, cara. Que é o motivo mais ridículo do mundo, né? Que grava aí o Trocando de Esposas, que eu tô no bar com a galera. Eu tô no bar com a galera, eu queria te pedir só pra gravar o episódio de hoje. Deixa gravando pra não esquecer, pra não perder, mano, né? é a coisa mais besta do mundo. Então, tipo, ela tá numa situação de vida ou morte. Então, mas isso dentro prova... de um mortuário, beijando outro cara e tem uma Cyberwoman perseguindo ele. Então, esse lance dele ligar e tal serve pra... Diz muita coisa nessa cena, né? É pra mostrar, lembrar pro telespectador que, olha, ela tá pegando esse cara, mas ela é comprometida. Ela tem namorado. Ela tá... Porque a gente sabe... Ela tá traindo esse cara. O Owen, inclusive, fala, você não lutou contra, você... Qual é a palavra? Reciprocou, né? Você também me pegou, assim como eu te peguei.
Você não me impediu. Você não impediu. Você continuou. O que é super errado, né? O Owen, ele tem essa atitude de cara babaca, né? O Não se Owen faz é isso. muito babaca. Mas começar o lance daí. é que ela realmente foi a favor. Ela beijou. respondeu ao avanço dele. Sim, isso é óbvio. E aí você bota o Reese na equação pra gente lembrar que, tipo, cara, tem um cara com ela que gosta dela e que liga pra ela pra falar essas bobagens que um casal saudável faz. E não só isso, tipo, eles moram juntos, eles são um casal. Eles têm uma vida juntos, eles assistem programa juntos. E isso também serve pra mostrar o quão distante... pra provar o distanciamento... Dois mundos. Do mundo, exatamente. Do mundo da Gwen pro mundo do Reese. Tipo, o Reese, a vida dele é trivial. É tipo a nossa vida, assim. Tipo, ele vai pro trabalho, ele vai no barzinho com os amigos, ele assiste o programa ali no SBT do Troca de Esposas. Essa é a vida dele. É uma vida de um cara comum. E o mundo dela já é essa maluquice de, são coisas robô totalmente... de um outro planeta que são vem... coisas de outro mundo, cara. É coisa de outro mundo, cara. Literalmente. E pra mostrar por que... Até pra tentar dar uma justificada, que não é bem justificada, no porquê que ela trai ele. Porque, assim, ela tá, tipo, anos-luz do mundo dele já. A realidade dela é uma realidade que faz ela... ver ele como nada mais. Tipo, ele tá muito longe dela. Eu acho que ela viu coisas tão impressionantes e tão grandiosas. Que ela E olha que faz pouco tempo que ela tá lá. A gente vê há pouco tempo, mas eu acho que não é um por Passou dia, né? Não é. Mas assim, faz pouco tempo. Ela ainda vai ficar lá por muito mais tempo. E pra ela, aquilo tudo já é muito mais interessante e empolgante. Que ela acaba deixando ele de lado, né? A vida do dia a dia. É o dia a dia, sabe? Tipo, dormir, acordar, ir pro trabalho, voltar, assistir uma televisão. Só que ao mesmo tempo ela não tem coragem de terminar com esse cara, né? Ela deixa ele preso. E aí é que é foda. É porque eu acho que assim, ela tá meio que lutando ali dentro dela também. Tipo, porque é um mundo todo novo que ela tá vendo e inconscientemente ela acaba deixando o cara de lado, entendeu? Porque ele tá só naquele mundo comum que não é mais o dela, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que é a diferença entre os dois mundos. E vamos lembrar que no outro episódio ela já deu um beijo no Jack. Então. Não foi um beijo romântico e apaixonado. Não. Como também não foi no Owen, assim. Então, mas ali já foi uma parada de... Eu não vou dizer que é safadeza, né? Porque é o que ele fala depois. Ela fala, eu vi que você me agarrou. Ele falou, era o último beijo de um homem, né? O estranho é que eu não queria que a gente tivesse vivo, porque fica escroto. Mas eu não tô gostando de você lá, mas eu senti teu pau duro. Aí ele mas... Caralho, pode crer, o roteiro tem isso, né? Tem essa referência sexual claríssima. Sim, tipo, eu senti, você tava duro. E aí ele fala, eu também senti que você não se afastou. Você também tava me pegando. Então, logo... Não é romântico, mas é sexual. É bem sexual. Aliás, o Owen não acho que ele vá se apaixonar pela Gwen, né? Ele quer pegar a Gwen. Ele quer pegar como ele quer pegar todo mundo. Ele é assim. Que é mulher. Essa é a personalidade dele mesmo. Pois é. Muito bem. Pois bem, eles saem dali, né? Porque o celular dela toca, a Cyberwoman arregaça a porta, eles saem, fica aquele lance... Nisso o Jack já conseguiu reanimar o Ianto com... Que não foi um beijo, foi um CPR, eu acho que é o nome, né? Eu não sei o nome. O boca a boca. Na hora, como a gente já sabe que o que vai rolar, a gente fica, vai ter o beijo, então, tal, não sei o quê. Quando eu vi... Você achou que foi beijo, né? Eu achei que foi um beijo. Sabe por quê? Ele ficava dando tapinha na cara do Ianto e o Ianto não acordava. Então, aí ele faz o boca a boca pra ele reanimar. Não, acho que foi pra dar o susto mesmo. Não, sei não lá, faz muito sentido médico isso, cara. Não faz sentido nenhum. Sei lá. Não, vai saber, né? Enfim. Falando em beijo, uma coisa que a gente acabou esquecendo de falando falar. Em beijo. Um beijo, galera, tá ouvindo? Não, mentira. Não. Não, beijo também, mas não é isso. Também. Tem uma hora quando a Cyberwoman tá desacordada ainda, quando a Liz ainda tá em estado de sono ali na mesa do Cyberman, o Ianto beija ela, né, cara? É muito creepy, porque é como se ele estivesse beijando um cadáver, né, cara? Ele beija ela, é verdade. Tanto que a gente até falou na hora, não beijo como um cadáver, porque ela é animada ainda. Não, mas pra ele ainda não. Pra ele, ela tá dormindo, ela é um corpo morto enlatado. Não, é verdade. E ele, tanto que na hora a gente até mas falou, que ele acha que ela tá dormindo. You're psycho, tipo, é bizarro, cara. Não, mas é a namorada dele, não, mas ele tava dando um beijinho. É estranhaço isso, cara. Ela é um corpo falecido, cara. Falecido. Não, é muito estranho, muito não estranho. É falecido. Não, por mais que ela estivesse só dormindo, é estranho, cara. É muito esquisito isso. Sei lá, eu não achei tão estranho. Não, é estranhaço, é estranhíssimo, cara. Enfim, mas sim. Essa é a hora que o Jack tem a brilhante ideia que vai dar... Ainda não. Ainda não? Do molho de churrasco? Não, ainda não. Sim, a gente não Não, porque nessa hora o Ianto acorda e aí a Cyberwoman já tá full Cyberwoman, quase. Ele vai falar com ela e aí é a hora da troca de cérebro. Que ele fala assim, Lisa, você não... esse diálogo, o Jack pergunta assim, quem é você?
Aí ela fala, eu sou o humano ponto 2. Ele, Caralho, pode o humano crer. ponto 2 você não é nem o humano ponto 1. Você se olha no espelho, aí o Yanto fala, se olha, você é a Lisa, você não é um Cyberman, não sei o quê. Ela se olha no espelho e aí o processamento dela de Cyberman fala, eu não tô completa, eu tô errada. Porque a conversão tá toda errada aqui, né? Ela tá pela metade. Essa roupa não tem nada a ver com Cyberman. O que tá acontecendo? Isso aqui nem Cyberman Isso aqui é, não faz gente. sentido nenhum. Eu tenho salto, eu tenho uma cyberbota com salto. Ai, meu filho da Deus do puta, céu, cara. Mas enfim. E aí, na resposta dela do cérebro é assim, eu não sou um Cyberman, mas eu também não sou um humano. E você me ama, Yanto. Então me transforma em humano de novo. Aí, não, mas não tem como. Ela eu posso pegar o meu cérebro e botar dentro da sua cabeça e nós vamos ser um só. Não é isso que amor é? A gente vai viver os dois cérebros como um e a gente vai ser um. É isso que é o amor, não é? Isso Eu é só muito tenho uma bizarro. coisa pra dizer. Bizarro. Essa mina, ela é louca. Essa mina é maluca. Não, mano, sério. Ela faz coisas absurdas. Que caralhos de ideia é essa, mano? Então, é uma verdade deturpada, né? É subvertida de um Cyberman. Gente, Mas é exatamente isso. E eu acho que é aí nesse ponto que a gente vê que realmente não tem mais volta, né? Não, Você vai vendo que não vai dar certo isso, né, cara? Porque assim, como a gente tá vendo o episódio meio que da perspectiva do Yanto, no começo, quando ele traz o médico, ele ainda acha que vai dar, que é possível. Até ela morrer... Quer dizer, a gente aqui, telespectador, já vê que não é possível mais. Mas ele ainda tá com a esperança. Niki, ela fala, no momento que ela fala que ela quer botar o cérebro dela É muito bizarro. no corpo dele, eu falei, já era, essa mina, já era, acabou, acabou, não tem mais humanidade nessa pessoa. Um belo parênteses, já que tu falando de dois cérebros, aí tem um filme muito bom com o Bruce Ai, meu Campbell, Deus do céu. chamado The Man with the Screaming Brain, que o Bruce Campbell ele faz um cara que é um cara normal, que coloca um outro cérebro nele, aí os dois cérebros têm voz. Cara, é um filmaço, procurem, vale super a pena. Eu lembrei do Bibelbrox lá, os Zafods. Mas ele tem duas cabeças, né? Então, mas são dois cérebros, né? Mas são duas cabeças. Não, são duas o cabeças. Man with the Screaming Brain é uma cabeça com dois cérebros. Ah, não, aí, ó, tá vendo? E isso era exatamente É o projeto da Lisa. É o que a Lisa queria fazer, né, cara? Aí, ó. E deu certo é- no caso do Bruce? Não, o filme é que, como é do Bruce, é uma maluquice o filme, né? Tipo, é meio terror, mas é uma comédia desgraçada. E ele fica uma hora ele tá andando, e aí um cérebro puxa pra um lado, outro puxa pro outro. É muito doido o filme. vale Ia a ser pena. assim. Ia ser assim. Não, na verdade, ali eu acho que ia acontecer é que ele ia morrer, né? Não ia dar certo. Eu tô falando, não tô brincando. Não, talvez, não sabe, né? Se desse certo, seria assim. Caraca. Cara, isso é muito... E é tipo aquele filme do... Muito Tales from the Crypt, né? cara, meio Tales from the Crypt. Eu lembro também um pouco aquele filme com o Steve Martin, né? Contos O da Espírito Crypt. Baixou em Mim. Também. Que é meio corpo, Pode crer. meio corpo e espírito masculino, meio corpo e espírito feminino. Maravilhoso. Mas sim, Que é com a Aí- Lily Tomlin, com a não Lily é? Tomlin e Steve Meu Martin, cara. Deus, é muito Filmaço. bom esse Filmaço. filme. Vale a pena também. Vale Indicação muito a do, pena. do Dr. Brasil. Sim. Quem sabe um dia no Virou Off Topcast, que é o Caraca, filmaço. com certeza, com certeza. Mas sim, Mas enfim, a gente tem essa cena bizarra e tal. e são aí, filmes melhores do que esse episódio, inclusive. Olha, Caralho, foi mal, Sim. Chips. Desculpa, tio Chips. esse episódio não é péssimo, mas sim, isso é uma verdade. Esses filmes são melhores que esse episódio. Mas sim, a gente tem ali, né, a gente vê que isso é a prova cabal de que não existe mais humanidade na Não, Lisa. não tem mais volta. Existe um humano que ainda tem um pouco de raciocínio humano, mas ele tá todo preso. Tipo, são verdades humanas quebradas pelo jeito de se fazer as coisas de um Cyberman. Não, ela já tá Tipo, pendendo assim, pro lado cyber. ela sabe que o amor é quando duas pessoas agem juntas. Só que o Cyberman dentro dela fala assim, Deturpou, né? Já que é isso, então é só botar os dois cérebros num corpo e tá tudo certo. Ele, maluquice. ele deturpa, né, essas emoções. Pois é. O Yanto ainda fica numa de tentar salvar ela, aí o Jack fala, não vai dar, não tem vai jeito. Ele pega um negócio, um esguichinho, e ele começa a jogar nela, e ele tá com um maçarico na Eu mão. não entendi. Sabe o que eu achei que ele ia fazer? Tipo aqueles spray Não, na verdade... e fazer um lança-chamas. o que eu pensei que ele ia fazer era o seguinte... improvisado. Ele ia pegar aquilo ali no potinho, era algum álcool, ele ia jogar nela e Isso. com o maçarico ele ia tacar fogo nela. Eu achei que era isso. Só que a gente descobre que o maçarico na mão dele não serve pra porra nenhuma. Não, era tudo sei mentira. lá, só pra poder afastar ela. Eu não sei, eu cara. acho que era isso mesmo. Porque ele fala, isso aqui... Aí o que você tá jogando nela, Jack? Aí ele, isso aqui é o molho de churrasco, que é o barbecue É o aqui. barbecue aqui. Que a gente usa pra comer com pizza, com carne, essas porra. Eu vou jogar aqui porque tem alguém que gosta muito desse gosto. E aí a gente é introduzido não, né? A gente vê novamente esse outro personagem de Torture
que é a pterodátila que mora lá com eles, né, cara? Exatamente! Que ela apareceu já no começo desse episódio, ali, enquanto eles estavam jogando basquete, ali com a galerinha. Parece que no primeiro episódio faz uma aparição também, esse bichinho. Ela aparece voando assim que a Gwen entra. Essa pterodátila, se eu não me engano, ela é fêmea. É fêmea. É fêmea, né? Ela veio parar ali em Torchwood quando teve o lance da Rift. Da fenda. Da fenda. Ela passou pela fenda. Porque como é uma fenda espaço-tempo, ela literalmente... Ela veio do passado ela e voou foi parar lá. do período dos dinossauros pra agora, e aí Torchwood pegou e guardou ali. Então ela o pterodátilo real não é um robô. Não, ela não é uma não ameaça. É alien, é um pterodátilo terrestre. E ela é dócil, né? Tipo, Sim, ela não vai matar ninguém. deles, É o bichinho de estimação deles. É quase como se fosse o cão de guarda Eles deles. cuidam dela, Pois né? é. E justamente Ela porque... tem um nome, inclusive. É um Eles nome nomeiam estranho. ela. Sim. Ah, claro, né? Todo animal de estimação tem que ser nomeado. Né? Tipo, exato. pô, a Vicky não nomeou o crocodilo? Era Oh, o Sandy. que bonitinho. Todos somos Sandy. Sandy Júnior. Hip Sandy. Hip Sandy. Era o Areinha, né? Oh, meu Deus. Era o Areinha. Areinha, meu Deus. Mas sim, aí ele joga lá o molho de churrasco na Lisa Cyberwoman e a pterodátila vai pra cima, tipo, opa, cheiro de comida. É tipo quando a gente abre o pacote de comida molinha dos gatos, que eles ficam loucos, sabe? sachê, whisky sachê. Ele jogou o whisky sachê Aí já... aí vai acabar despertando os gatos aí, muito esse barulho. Ixi. Mas sim, e aí, cara, essa cena é muito foda, porque quando a pterodátila desce, né, eles já chamaram a Toshiko também e fala, vai, destranca tudo, vamos sair daqui que a pterodátila resolve. Meu Deus do céu. Cara, é muito maneiro, porque assim, só uma coisa que é derivada de Doctor Who ia conseguir te dar uma cena que é um robô. Eu sei que o Cyberman não é um robô completo, mas vamos dizer que ele é um robô. Tá. Um robô enfrentando um pterodátilo, cara, na porrada. Maravilhoso. Tipo, é assim, é o pterodátilo dando é que não é um Bicada, bico, né? né? Mas enfim, dando carada mordendo um Cyberman pela metade e tipo, e a porrada, ela dá soco no pterodátilo, o pterodátilo morde ela. Que é loucura. E aí tem uma hora que ela cai no chão e o pterodátilo começa a bicar e começa a sair sangue, tipo, é muito foda, tipo, é muito visceral, né, cara? Visceral, E aí você vê que o Ianto tá desesperado, né? Não, você não tem coração, ela não tá completamente convertida, vocês são monstros, não sei o quê. Eles saem do hub. Na hora que eles saem do hub, eu acho que é assim, é o momento, é o ápice do Owen nesse episódio. Ou do Owen não, do Ianto nesse episódio. Porque ele mete um soco na cara do Jack, né, cara? E aí o pessoal, não, deixa disso, tal, não sei o quê. Eles estão na rua, né? Eles pegaram aquele tal do elevadorzinho... É, o elevador que sai no meio do chão. Como é que se diz? Transparente, sei lá, invisível. E eles vão... Ele sai de uma placa do chão. Né? Eles saem mesmo, eles estão no meio da rua, ali, na frente de onde é a entrada de Torchwood, então tá todo mundo podendo ver eles. Espelhado. E eles estão ali, tipo... Na verdade, ali, eles não conseguem ver direito porque aquele pedaço tem o filtro de percepção, né? O elevador sim, mas a rua não. Eles começam a andar... É que tá de noite, né? Tá de noite. O que é uma tretagem na rua à noite, né? E aí o Ianto começa, tipo, não... Porque não sei o quê. Ele começa a argumentar que eles foram cruéis demais por jogar um animal em cima dela, sendo que ela ainda tinha alguma salvação na cabeça dele. Ele vai pra entrar de novo em Tóquio. E aí quando eles vão atrás, ele pega uma arma e aponta pra eles. Ele fala assim, eu não vou, se vocês avançarem eu vou matar vocês, porque ele começa a ameaçar a galera. Ele já tá fora de si, né? Pois ele tá numas de que, assim, tudo ou nada. Ele tá do lado da menina. Ele não tá do lado de Torchwood. E é muito engraçado porque assim, a gente vê como o Ianto ele não tá preparado pra isso. Tipo, ele não é um cara de ação mesmo, ele não é um cara de segurar em arma. Porque o Jack, na hora, assim, ele nem tem muita preocupação, ele vai, pum, pum, desarma o cara. Acabou, né? 2 segundos, né? E aí ele ainda fala, se você aponta uma arma pra gente e ameaça a gente, você tem que estar preparado pro de volta, para as né? consequências, Só que qual o lance? O que acontece nesse meio ali de campo entre a briga deles e essa hora de apertar a arma? No começo do episódio, ali um pouco antes do cientista chegar, o Ianto tinha pedido as pizzas de sempre, né? Isso, eu queria chegar nesse ponto também. Exatamente, enquanto eles estavam brigando lá na rua, a menina da entrega de pizza chegou. Entrou pela entrada, porque você tem que imaginar que eles não estão na entrada comum. Eles estão nessa saída do elevador. Por cima. Ela entrou pela entrada da entrega. Da portaria onde o Ianto fica. Exatamente. E ela até chama ele pelo nome, né? Ela fala, Ianto, a pizza de hoje. Ela deve entregar direto ali. Ianto, ela não sabe onde ele tá. E a porta abre. A porta que vai pra Torchwood de verdade. Que entra no hub. Quando ela desce, a pterodátila não tá mais lá. Inclusive, eu não sei nem se ela morre nesse episódio, espero que não. Porque acho que ela só voa pro ninho dela de volta. E a Cyberwoman tá em pé, olhando pra ela. Isso. Não se mexendo, olhando pra ela.
E aí você vê que a mulher toma um susto e a gente já corta pra cena Já onde corta. eles estão com a briga de arma e tal, não sei o quê. Isso. Quando o Jack pega, né, toma a arma do Yanto, tira a arma dele, que é aquela arma de tambor, né, tipo um revólver de Velho Oeste, coloca na cabeça dele e fala assim, se eu quisesse te matar agora, eu matava. Mas olha como eu sou um cara legal. Eu não vou fazer isso porque eu sei que você tá fora de si. Eu dou, acho que é 10 minutos que eles dão, né? Você tem 10 minutos pra entrar lá. Vai lá, desce e resolve. Então você não é o machão? Você não botou o pau na mesa? Você não é então, o Você não é o fodão? Você não botou o pau na mesa? Então vai lá e resolve, caralho. Você tem moral de bancar sem apontar pra gente? Então vai lá e resolve você sozinho. E é muito legal ver nessa hora que tanto o Jack tá... Full Nossa, throttle, se né, pudesse, cara? matava 1000. O Jack, ele é bem... Ele tá muito grosso, muito mas puto, é como um muito chefe sério, Mas é como um muito... chefe de uma coisa tão importante quanto o Torture tem que ser mesmo, não adianta. tipo, ele tá assim... Não tem Raivoso, como raivoso. argumentar com esse cara. É. Porque Cyberman é Cyberman. E Cyberman tem que matar. Fim Não, da história. Ele tá putaço, esquece, não tem argumento. E o Yanto, por sua vez, tá o oposto. Ele tá numa situação muito vulnerável. Pera aí, só um Ele parênteses tá... Oi. Cyberman não é assim, tem que matar. Tem Cyberman legais. Ah, não começa. Pô, não é assim, cara. Tem que analisar, tem que E a analisar. Cyberwoman com a roupinha dela? Não, Tem que... essa é uma merda. Então tá. Mas esse é um caso. Deixa mas eu tem terminar, Cyberman legal. Eu tava fazendo um ponto aqui, poxa. Tô brincando, vai. Caraca. Não, Bill Forever. Mas então, é um Cyberman legal. E o Croton. Ai, o Croto. Droga. E o Handles. Não, o Handles é O legal. Handles é só uma cabeça, tudo bem. Não, mas ele é bonzinho. O Croton é maneiro. Tá, enfim, gente, enfim. Enquanto o... É porque é pra mostrar como eles estão Eu tô em brincando, posições sim, completamente opostas. Tipo, o Jack tá desse jeito e o Yanto, ele tá extremamente vulnerável. Porque, veja bem, ele está numa situação em que ele está perdendo a mulher que ele ama. Sim. E é muito difícil, é muito complicado. A mulher que ele ama foi semi-convertida, tá no meio de uma Ela conversão. tá virando um monstro. Ela tá virando um monstro, ele não sabe o que fazer, ele tá tentando se agarrar à última gota de esperança que existe pra ver se consegue converter de volta essa mulher. Sim. Ele tá indo contra o emprego dele, as pessoas que ele conhece, que As ele... pessoas confiavam que nele, né? ele tem Não, convivência. a confiança que eles tinham nele já foi pro caralho. Não, já. total, assim, o emprego, ele All coloca in. tudo em risco. All in. É. Ele aposta tudo nisso. Ele coloca tudo em risco. Ele acabou de ser responsável pela morte de um cara, porque o médico só foi lá por causa dele. É. E ele tava se sentindo muito mal com isso. Tipo, ele tá numa situação muito difícil. E o Jack não Ele tá não dando tem mais nada a perder. alternativa. Inclusive, ele fala isso. Ele fala assim, o Jack, você é um fodão, entra lá e resolve. Ele pega a arma e vai. Aí o pessoal fica, mas você tá maluco, não sei o que, vai deixar... E o Yanto fala, eu não tenho mais nada a perder. Quando ele aponta a arma pra ele, ele fala, você tá maluco de ameaçar a gente? Ele fala, eu não tenho nada a perder. Aí o Jack manda ele pra dentro. E o pessoal fala, você é maluco? Ele falou, não, ó, eu dou 10 minutos, vai que ele consegue. Ele não é machão? Vai lá. E aí, quando ele entra, essa cena é foda. Essa cena é muito maneira. Aí é tenso demais. Não, cara, essa cena é uma das provas que esse episódio ele não é uma completa merda, cara. Ele tem coisas muito boas. Esse episódio é super bacana. Esse eu episódio gosto dele. Não, é porque tem esse estigma que as pessoas acham que é uma merda, Por mas causa ele é da bom. roupa só. A roupa é é uma merda. igual o tal do Aliens of London que a gente tava falando. Por Exato. causa do pum, todo mundo acha que é uma bosta. E o Não. design também. Tipo, o plot é legal pra caralho. É. Sabe? Presta atenção no plot. Pois a é. história é boa. A história é boa. É muito maneiro. Ele desce e ele descobre, ele vai lá pra salinha de conversão, ele desce tudo, vai lá pra baixo pra procurar a Lisa. E quem que ele encontra? Ele não encontra a Lisa, mas ele encontra a Lisa. Então, isso é foda. Aí porque, é foda. Porque Aí é vamos bem lembrar foda. que a última vez que ele viu ela tava sendo atacada pela pterodátila. Quando ele chega, o corpo da Lisa tá caído no chão. Isso. Tanto que a gente até brincou na hora que ele tava assistindo. Nossa, mas quem matou ela? Pra garota da pizza? Caralho, que pizza ruim do caralho, né? Porque ela tava em pé até Inclusive, agora. Nenhuma pizza foi desperdiçada nesse episódio. Nossa, na hora que eu vi a pizza na água, assim, eu falei, não! Aí eu pensei, ainda bem que deve ser só a caixa cenográfica, cenográfico, graças meu a Deus. Nenhuma Não pizza foi foi desperdiçada. desperdiçada, graças a todos Graças os deuses a Deus. italianos, na é verdade? Todos os Dios. Ai, minha Napoli. Graças a Ronnie James Dio, né? Meu cara? Deus do céu. Mas sim, aí a gente vê o corpo de Cyberwoman caído e na cabeça dele é tipo, caralho, ela morreu. É isso, a pterodátila matou ele. Acabou. E aí aparece, Aí fudeu. ele vê essa cara de pizza e ele estranha, porque não estavam ali antes. É. E aí aparece Aí a é foda. entregadora de pizza falando com ele. Sou eu, Não, Yanto. não. É a Lisa. Cara! E com um corte na testa. É tipo, e você vê que não é um corte que bem você feito. vê que Você foi vê um... que foi arrancado na maior, assim, Não, tipo, de qualquer jeito. total. E costurado de qualquer jeito. Tá assim, tá Frankenstein from Hell. Frankenstein. Hellraiser, cara. Hellraiser, Cara, tá assim tá mesmo. foda, tá- é muito tipo, maneiro. você vê que saiu o escalpo
botou um Eu vou te cérebro falar que ali eu não sei nem... E colou de e volta. colou o escalpo de volta. É isso aí que ela fez. Não sei o scalpo ou se ela quebrou assim na testa. Sei Alguma lá, coisa assim. bicho. É zoado. Não, é zoado. É O lance é assim. zoadíssimo. Aí ela tá falando já com voz de humana, com a voz da entregadora, né? É. Tipo, olha, Yanto, Agora já é outra atriz fazendo a Lisa. Sou eu, a Lisa. Eu voltei a ser humana, né? Isso que eu queria. Agora a gente pode ser feliz pra sempre junto. Cara, isso é cemitério maldito, cara. Ela fala assim, é cemitério maldito. Ela fala assim, você nunca ligou pro meu corpo, você disse que me amava pelo que eu é. Mano. Cara, e isso, moralmente falando, é muito bizarro, né, cara? É muito bizarro, porque assim, de um jeito totalmente distorcido, é isso, né? Ele falou que amava que ela era o jeito dela. E não amava o fato dela ser um Cyberman. Claro. Ela deixou de ser um Cyberman, ela resolveu o problema. Ela resolveu o Só problema. foi o que ele falou, mas você assassinou uma mulher, tipo, você é louca, tipo, o lance é o seguinte, ela deixou Já são 2 mortes na mão dessa pessoa. Pois é, ela deixou de ser um E ela Cyberman. não mostra remorso em nenhum momento. Exato, porque ela deixou de ser um Cyberman, mas a cybermanização zoou o cérebro dela, tipo, já corrompeu, já deturpou tudo dela ali. Corrompeu, com Tipo, certeza. é muito bizarro isso, Não, cara. é horrível, tipo... É um bizarro maneiro pra caralho, mas é muito bizarro. Tipo, em nenhum momento essa pessoa nova, que é a Lisa, mostra qualquer sinal de arrependimento. Tipo, ela não vira... Por exemplo, ela podia muito bem ter virado pro Yanto e falar: eu sei que eu matei ela, desculpa, eu me sinto... Não, ela podia ter entrado ela numa... não está arrependida. Ela podia- Ela só tá assim, finge justificar os meios. Beleza, agora eu tô com o corpo novo. Não, Vamos aí. Ela podia ter entrado numa Sabe? de tipo, no momento em que ela colocou o cérebro dela no corpo humano, ela se toca que ela fez merda. Tipo, caralho, o que eu fiz? Tipo, agora eu não sou mais Cyberman? Aí o cérebro começa a funcionar, tipo, meu Deus, eu sou um monstro. Mas não tem isso. Não tem isso. Então assim, Nada, já era. nada. Não apesar dela não estar mais num corpo de Cyberman, ela tá num corpo humano, não existe humanidade na Lisa. Não, Ponto. não tem. Até essa cena, enquanto ela tava no corpo meio convertido, você podia ter essa dúvida. Porque era um impulso de Cyberman. A partir da cena que ela tá com o cérebro no corpo da outra menina, é o ponto Acabou. final de que não existe humanidade Não. mais na Lisa. Acabou. E ele tanto percebe isso que ele mata ela. Não é ele, né? Quem atira Não, é a galera. mas ele tava pronto, é verdade, você Não, tem razão. ele- Mas ele tava pronto Então, ali. mas ele tava... Você acha que ele não ia? Como é que é a palavra? Oscilando. Não é oscilando, ele tava... Na dúvida. Ele tava apontando, mas ele tava indo, não vou, atiro, não atiro. Claro, né? Passou 10 minutos, entra a galera e assim, não tem um que não atira. São os 4. O Jack Até atira, a Toshiko, Owen atira, o Owen atira, a Toshiko atira, a Gwen atira. todo mundo. E aí o Jack ainda fala, eu dei 10 minutos. Acabou, você perdeu 10 Resolveu. minutos. Não resolveu, sinto muito. É muito louco isso, porque não, tipo... é pesadíssimo. Aí acaba o episódio em si, não acabou, mas a aventura do episódio acaba, né? Logo depois a gente... Resolveu, né? O problema resolveu. A gente não tem mais um Cyberman Mas atacando. Tem 2 mortes ali nas costas do... Resolveu, mas tem 2 mortes nas costas do Yanto. A confiança que eles tinham nele tá completamente Nossa. abalada. E aí a gente tem, né, o episódio fecha com eles indo embora e tal, e tá o Jack em cima, né, a sala dele tem tipo um janelão, né, pra ele ver a parte de baixo. E ele tá lá olhando assim com uma cara séria, Com a e aí, Gwen. a Gwen sobe, ela pergunta, o que você vai fazer com o Yanto? Qual é a dele? Ele falou, vamos ver, vou deixar ele aí, vamos ver o que eu vou fazer. E o Yanto tá recolhendo as coisas dele. ele tá fazendo o Parece trabalho que ele dele. tá recolhendo pra ir embora. lixo. Não, parece que ele tá pegando as coisas Então, dele, não? Sabe que, não, ele tá catando as coisas que ele sempre faz, ele não faz tudo. Sabe que eu... Ele tá arrumando as caixas de pizza. Que eu achei Que ele que tá ele- guardando pra vazar? Não, que ele tava pegando as coisas dele pra ir embora. Então, pra vazar, pra ir embora? Pra nunca mais voltar. Não, eu entendi. Tipo- Não, bem, pode ser, no próximo episódio a gente vai ver. Mas eu acho que não, acho que ele ali é mostrando que, tipo, o Jack deixou ele ficar, porque ele entendeu o lado do Yanto, apesar da confiança, né, ter ficado abalada, mas ele deixa o Yanto ficar, e o Yanto tinha seguido com as tarefas dele, que tipo, recolher lixo, que tinha ficado uma bagunça do caralho, entendeu? Sim. E aí é muito interessante porque a Gwen, ela pergunta pro Jack assim, você já amou alguém a tal ponto de fazer uma loucura dessa? E ele não responde, né? Ele olha sério. responde. O próximo episódio, né, que a gente tem no Next Time, a gente já tem a resposta disso, né, que vai ser justamente com uma senhorinha que ele amou na época da guerra. Isso. Tem Ele outros é das personagens, antigas. tem outros personagens que a gente vai ver mais pra frente na série, esse a gente não vai falar, que são interesses românticos do Jack de muito tempo, então sim. Mas é muito interessante porque ela fala assim, eu pensei que você tinha morrido, porque ele não responde, ela desconversa, ela muda a conversa. Ela muda de assunto. De assunto. Ela fala assim, eu pensei que você tinha morrido ali. E ele fala, eu também, e eu nunca me senti tão vivo. Olha Cara, que louco, né? De novo, Adrenalina, bicho. são aquelas construções de personagem que a gente tem no Jack
que a gente tem desde o primeiro episódio. Tipo, quando ele colocou o corpo da Indira Varma no necrotério, que ele fez aquela cara de tipo, puta, mais uma. O lance As dele... questões da vida e da morte ali, sempre Sim. atormentando E do lance ele. que, assim, não é... Isso, essa pequena fala é pra deixar claro também que, assim, a imortalidade não é uma benção, é uma maldição. Pra ele, Não, realmente... pra qualquer um, imortalidade... Se você tem o mínimo de índole, E imortalidade... ele tem pra caralho, né? Imortalidade não é uma benção, é uma maldição. Com Ponto. certeza. Ainda mais pra uma pessoa que não era... Assim, salvo quem é imortal desde sempre. Né? Tipo, a pessoa nasceu, entre aspas, imortal. Tipo, a gente tem vários casos, né? Ali na Valiant tem personagens imortais. Aham. Né? E eles são imortais mesmo e foda-se. Ali não tem problema. Agora, no caso do Jack, ele é um cara que ele era mortal. Ele era pra ter um começo, meio e um fim. E ele só tem o começo e o meio pra sempre. E ele nunca vai ter um fim. A gente sabe que sim, porque ele é o Facebook e o Facebook morre. Mas Mas porra, ou o tempo que quanto tempo, E né? a gente não sabe o que engatilhou nele pra ele virar o Face of Bowl Isso. e poder voltar a ser mortal. Tem teorias que falam que ele é um Headless Monk, e Ih, aí, porque olha a lá. cabeça saiu, ele voltou a ser mortal. Tem Ai, várias meu Deus teorias. do céu, várias teorias. Mas o lance é, o Jack em si, não Face of Bowl, o personagem Jack Harkness, ele é imortal e isso atormenta ele. A ponto de ele falar que a vez que ele achou que ia morrer, ele sentiu vivo, ele sentiu bem, cara. É muito louco Porque ele isso, falou, né, cara? ele deve ter pensado, pô, agora vai. Agora vai, tipo, Oh, meu eu tô Deus, vendo graças a Deus. Eu tô podendo reencontrar com toda uma porrada de gente que eu vi morrer. Entendeu? Tipo, que alivião. É. E infelizmente não foi o caso, ele continua vivão aí. Infelizmente não, felizmente pra gente, porque Não, é um pra baita ele. personagem. Não, mas pra ele deve ser um Sim. fardo Sim. mesmo, Não, né? é um fardo, sem Não, dúvida, isso sem aí sem dúvida, com certeza. De novo, quando a gente para pra pensar, é um episódio legal, sim. Ele explora muito as emoções do Yanto, ele constrói a personagem... Não, explora as emoções de todos. Sim. Constrói a personagem do Yanto, tipo... Cara, de novo, o design que atrapalha mesmo. Sim, um bom episódio. Então, já que você tá entrando nessa aí, você tá falando seus pareceres, seus centavos aí, dá pra gente a sua nota de Hartnell ao Whittaker pra Cyberwoman e justifica o porquê aí, já pegando o gancho que você tava falando. Acho que dá pra gente dar um Eccleston pra esse episódio. Olha aí. Talvez até um tempo. Não, Eccleston tá bom. Decida-se. Eccleston, Ok, tá ok. bom. Como eu falei, não é um episódio ruim, gente. Pelo contrário, é um episódio bem legal. Mostra várias coisas novas. Mostra toda a construção de personagem do Yanto, todinho. Até o último todinha não, a gente vai ver muita episódio... coisa ainda. Pô, cara, mas a gente não sabia nada dele. Esse é o primeiro episódio que a gente tá conhecendo ele. Esse É quase o primeiro day episódio- one dele, sabe? Esse é o primeiro episódio que o Ian tem um personagem pra gente, porque até então ele era cenário, né, cara? Exato, ele se torna o centro da ação. A gente vê, e a gente pega ele num momento super frágil, super extremo, sabe? Em que ele tá com as emoções à flor da pele, e ele tá com esperança, e ele é capaz de amar. Tipo, a gente nem sabia que ele tinha namorada. Não, sabia porque isso é falado lá na Batalha de Canary Wharf. Então, Quando a mas gente achava que é ela tinha bem morrido. por cima, né? É. A gente tem também outras coisas de outros personagens. Tirando a Toshiko, a gente tem o Jack fazendo essa revelação de que ele achou que ia morrer e que achou que era um era bom, alívio. A gente tem a Gwen beijando o Owen pela primeira vez e mostrando que ela, como ela já beijou o Jack antes, existe uma possibilidade, então, desse relacionamento com o Reese estar totalmente abalado. Existe ou tá? Pra mim já tá. Já tá. Tá. Porque se ela tá pegando outro cara, com certeza tá abalado Sim, esse sim, relacionamento com ele. Não por causa dele. Não, engraçado, não é por causa do relacionamento dela com o Não é Reese. por causa do Reese, É né? por causa das coisas que ela tá vivendo. E ela tá vendo coisas que ela nunca viu Eles antes. seguiram caminhos muito separados, é isso. É muito vidas Por muito conta dela, opostas. é. Vidas opostas. Eu acho que é isso que atrai ela, talvez, no Owen. Porque ele tá E vendo no tudo Jack. aquilo também. Porque eles estão participando de tudo isso. Nada- Ela não pode falar. Você vê que ela não pode falar pro Não, Reese. e nada disso que ela faz é de propósito, isso não é consciente. Tipo, quando ela vê, ela tá fazendo. Porque ela tá muito confusa, a verdade é essa, né, cara? Eu acho que ela é uma personagem imatura. Ela é. A Gwen é uma menina. Ela é Assim, nova. Ela acabou de entrar em Torture. Ela é imatura em Torture, né? Não, e assim, na vida. Ela tem 20 e poucos anos, ela deve ser super imatura. Tipo, ela não sabe lidar com essas emoções todas, entendeu? E eu acho que tem momentos desse episódio em que ele fica muito dramático, começa a tocar umas músicas super dramáticas. Essa é a assinatura do Tibno, né? Mas isso é assinatura de Tibno. Quem assistiu Broadchurch, assim, tem horas em Broadchurch que fica... Vai ter os Topcasts, É um já negócio assim, falei. ó. Mas assim, tem horas em Broadchurch que é... Aí passa o mar.
Aí passa aquela passa a gaivota, montanha, né? aí a gaivota, aí aquela música, aí o slow motion da Beth Latimer, que é a Jodie Whittaker. Olha aí. Aí aquele Caraca, negócio. não é maneiro, Beth. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus! Segue a história. Porque ele é bem dramático. Se eu deixar o Tibnon, vai ter choro pra caralho. Se bem que o Porque ele é o que me dramático. deixa aliviado, Dinosaurs on a Spaceship. É, que é um episódio bem mais leve. Mas você Mas tem que assim, lembrar é. que ele fez aquele episódio do PS, que é mas- o filho, neto tudo lá bem. da... É, o filho, Filho da Amy e do Rory. que vai ver o avô. Que é da puta mesma idade. chororô também. Com certeza, Ah lá. mas ele sabe fazer coisa leve também, isso que eu tô falando. Mas assim, eu acho que esse episódio não é um episódio ruim. O design da roupa é uma bosta, É uma- concordo 50 Ai, vezes. meu Deus do céu, o cara bota com salto Na e real, o ó, umbigo só pra é fora. costume por causa dessa roupa. Mas é. Agora eu quero saber de você, Fred Não, Pavão, não tem. Jill Hartnell a Whittaker, sua nota para Cyberwoman, de Chris Né, Chibnall. eu tenho essa coisa que eu sempre falo, não queria dar nota igual de novo, mas cara, eu também fiquei entre 9 e 10. Eccleston e Tennant, mas é isso, cara. E não passa disso também, né? Não passa. Eccleston com certeza. E a justificativa é bem simples. É por conta do design, a escolha do design da roupa. Ponto. São 4 pontos, mas exatamente, são 4 pontos só pela roupa. Pra vocês terem uma noção como eu acho uma merda essa Não, escolha tá de roupa. louco, pelo amor de A Deus. história, como eu falei ao longo do podcast, ela é maneira, tipo... É legal. Eu acho que assim, como tudo em Torchwood até esse ponto, é muito experimental ainda. Ele tá caminhando, Sim. ele tateando. Pois é, apesar de, né, já ser uma coisa que tá ligada a Doctor Who, que já tem umas temporadas nessa altura do campeonato, Já tá na terceira agora. Torchwood, enquanto série à parte, né, que ela tem uma pegada bem diferente, ela tá se experimentando ainda. Ela quer ver até onde ela pode ser gore, ela quer ver até onde ela pode ser dramática. Então, assim, e esse episódio... Onde ela pode ir e onde ultrapassa o Pois é. limite. E esse episódio, ele tem isso, né? Ele tem vários elementos. Ele tem o lance do gore, do cara jogado com o sangue, com o ferro saindo da cara. Ele tem o lance da metade de conversão. E uma coisa que é muito importante... Que a gente nunca vê em Dr. Who, né? Essa ele- metade da conversão. teve com a Bill, né? Que ela ficou um pouco, mas bem lá na frente. Nossa, mas bem depois. Então, e esse episódio tem uma coisa muito importante. Ele é o primeiro episódio de Thor, tirando o próprio Jack e os personagens que a gente sabe que vieram de Doctor Who, mas que traz um elemento de Doctor Who direto. Cyberman. Super. Conversão. Realmente. Isso é de Doctor Who. É Tudo total bem. Dr. Who. Eu entendo que a mãozinha é a mão do Tennant. Eu entendo... mas a mãozinha passa desapercebida. Eu entendo que o Yanto, ele tava em Canary Wharf. Eu entendo que a Liz também tava. Eu entendo que o Jack tava. Eu entendo tudo isso. Mas o lance é que, assim, uma marca registrada de Doctor Who, que veio desde a série clássica, Cyberman, gente. é a primeira vez que a gente vê. Sim. Entendeu? Então vale muito a pena. É importante. É muito bom e isso prova que o Tibnall, ele tem isso. Apesar da gente ter esse lance que ele falou que não vai usar ninguém na temporada dele, mas ele é um cara que Mas ele sabe usou trabalhar aqui, ué. com isso. Sabe, lógico, ele é fã da Ele é série. exatamente. Igual então, o Davis assim, e Moffat. E ele usou um conceito muito maneiro, que é esse lance de, tipo, a conversão na metade, a pessoa que ela não é nem Cyberman nem humano mais. Tem, o lance tem todos esses elementos, é né? esse questionamento moral, né? De tipo, agora, tipo, eu tenho que virar humana de novo. Ela vira a qualquer custo. Só que, tipo, ela não é mais Cyberman, mas o período que ela foi Cyberman corrompeu a mente dela. Cara, são conceitos foda. São O mesmo. ator lá, E são bem qual é o nome do ator trabalhados. que faz o Yanto? É um nome Gareth complicado. David Lloyd. O David Lloyd, cara, ele tem... Cara, a atuação dele tá ótima nesse A episódio. atuação dele tá muito Tá boa. muito maneiro, cara. Ele Tá- realmente se doou ali. E ele chora e ele... Não é um Nossa, episódio ele lento. sofre, você sofre com ele, O ritmo saca? do episódio é maneiro. É um episódio bem action-driven, assim. Ele é bem de ação. Diferente do anterior, né? Que que era foi um mais ritmo história, bem diferente. Então, assim, é maneiro. É um ótimo episódio. O design da Cyberwoman caga demais o episódio, porque ele depõe muito contra. Tipo, primeira coisa que ele faz, todo mundo que assistiu Torchwood já lembra desse episódio e acha ele uma merda automaticamente por causa do design. causa da Quem roupa. não assistiu ainda, sacaneia esse episódio por conta desse design. E na verdade a história não é tão ruim. Exatamente. Então, assim, o design afasta quem ainda não viu e faz quem já viu ter só memória merda. Então, e cara, de novo, biquíni de ferro não faz sentido nenhum. Se fosse um personagem que tinha isso na história, mas não tem. É uma bosta esse design. Eu não sei, caraca, cara. Esse design, ele me traz a mesma sensação de ódio. É engraçado ver o Fred tão nervoso. Esse design, ele me traz a mesma sensação de ódio. É um ódio
animal que sai de mim, cara. Daqui de dentro. Igual o que eu tenho quando eu vejo Idiots Lantern, cara. É a mesma coisa. É um ódio tão irracional quanto um Cyberman. Exatamente. E é por isso que a minha nota é um Eccleston. Eu tiro 4 pontos desse episódio por conta dessa roupa. Tá certo. Essa é a nota final. Média final de Cyberwoman aqui pro WRCast. Nota Eccleston, nota 9. Ecclesinho. Porém, queremos saber, óbvio, como sempre, a nota de vocês pra esse episódio. Justifiquem o porquê da nota de vocês e o porquê vocês concordam comigo de achar esse design uma merda. Porque se vier alguém dizendo que esse design é bom... Deixa as pessoas gostar. Aliás, vem, eu desafio. Deixa as pessoas gostar. Não, eu deixo. Eu não tenho problema em deixar. Eu acho que pelo amor de Deus, gente. Pode gostar, viu? É pra ter opiniões divergentes mesmo. Por isso que a gente pede, inclusive, pra pessoal mandar e-mail e dar feedback e tudo mais. Mas é um desafio pra você, eu encontrar alguém que gosta desse design, cara. Porque assim, uma coisa é a pessoa, tem lá a Tay Taster ali que gosta de Sleep No More. Tudo bem. Tem gente que gosta. Cara, tudo bem. Não, de verdade. Tem ali vídeos no YouTube sobre isso. Ali um episódio, ali tipo tem todo... É o jeito que ela interpretou. Agora, essa roupa não faz nenhum sentido. Eu me desafio, um desafio pessoal, encontrar alguém que gostou desse design de roupa. Meu Deus do céu. De verdade. Tenta Por isso... convencer o Fred a gostar desse Não design. tenta, senão eu não vou conseguir. É impossível. Por isso... Não, mas de verdade agora, brincadeiras de raiva à parte, a gente quer saber o feedback de vocês, a gente quer saber o que vocês acharam desse episódio e até pra você que tá reassistindo, como foi reassistir esse episódio pra revisar com a gente e se você teve essa impressão também de que é um bom episódio, mas com esse elemento cagado que zoou o episódio. E se você é a primeira vez que viu, qual foi a sua impressão aí que você teve com tudo isso? Para isso, você vai precisar do nosso e-mail, que a Thaís vai falar como ela sempre fala. podcast@drrubrasil.com.br. Temos também o nosso Facebook, que é o lugar onde a gente anota todas as coisas, é o nosso diário de bordo ali, que é o... facebook.com/drrubrasil. Temos também aquele que não é bem um pássaro, ele é um pterodátilo, ele passou pela fenda e ele veio voando aqui, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o... twitter.com/drrubrasil. Também estamos em outros lugares, como o nosso grupo do Telegram, que é um grupo ali que sempre tem a galera batendo papo, fala de várias coisas, nem sempre Dr. Who, porque é o que eu sempre falo, Dr. Who é só desculpa pra essa galera se reunir, fazer essa amizade, e é um ambiente, que como a gente gosta de dizer, a Thaís ela gosta de enfatizar bastante isso, é um ambiente seguro, porque a gente tenta manter ali uma zona neutra, um ambiente seguro. E pra isso, pra você entrar nesse nosso grupo, nessa nossa saleta da tarde, é só você entrar em t.me/Dr. Who Brasil. Você tem um botão ali, você já clica, você já vai fazer parte do nosso grupo Telegram. É um ambiente super legal, a gente aconselha. Como eu sempre gosto de falar, hoje, sexta-feira, dia de WRCast, antigamente era só esse dia. Agora nós temos terça e sexta. Essa semana já tivemos podcast, já teve WRCast, que falamos sobre... The Rescue, o arco da série clássica. Pois é, então essa semana a gente teve 2 podcasts, assim como todas as semanas agora a gente tem 2 podcasts, graças aos nossos apoiadores. Lindos! Que são aquelas pessoas que todo mês separam uns trocadinhos para ajudar as engrenagens do Dr. Who Brasil e do WRCast a continuarem rodando numa boa. Como sempre, elas merecem e devem ser lidas aqui. Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto e Débora Santos Almeida. Pois é, todos esses são nossos companions. São os lindos. Pois é, são os nossos companions aí da nossa tarde do Dr. Who Brasil. E se você quiser fazer parte aí desse grupo seleto de companions, é só você entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil. Lá vão ter todos os níveis de apoio que você pode fazer pra gente. Não são valores exorbitantes, se você acha que de pouquinho não ajuda, de pouquinho em pouquinho ajuda muito. Com certeza, né? não tenha dúvidas. Cada tipo de apoio que vem pra gente já ajuda bastante, né, cara? Como a gente sempre fala, não é pra ser nada tão dispendioso, não é pra ser uma coisa que vai desfalcar a sua renda, é pra ser de pouquinho mesmo, porque aí a gente junta e faz uma coisa bem legal, um montão. Bem colaborativa, Exatamente. Cara. Se você não pode apoiar, a gente entende como é que é, a gente sabe como é todas as contas e tudo mais, você pode dar o seu apoio de uma outra forma, com o seu compartilhamento e seus comentários, o seu feedback em todas as plataformas possíveis. Faça esse WRCast para um amigo seu,
indica o podcast pra ele, tem vários outros Indica temas. a série, né, pra ele. E aí, junto, podcast junto. Se é um cara que já assiste a série, indica o podcast, tem vários outros temas, não tem só Torture, tem aí, já batemos... Vixe, tem um monte já. Já batemos 100 podcasts. Esse é o 96, se eu não me engano. Extras mas aí, tem né? extra, tem off-topcast, então assim, tem bastante material, indica. Se você é assinante do iTunes, a gente sempre fala, assim, vou reforçar, pra você ir lá no iTunes, deixar suas estrelinhas e os seus comentários pra poder aumentar a sua relevância lá e fazer o nosso podcast ganhar mais relevância, né? A mídia de podcast é uma mídia que merece crescer cada vez mais, e por que não ter logo aí um estandarte de Dr. Who nos podcasts brasileiros. Maravilhoso, é verdade. Então, faça isso, é muito bacana. Se você não tem o iTunes, a gente sempre indica para você se inscrever no nosso feed pelo seu agregador de preferência, porque aí na hora que a gente solta o podcast, já chega para vocês. A gente recomenda sempre o Podbean. Podbean, excelente aplicativo do Android. Sim, que puxa na hora. Aí a gente solta, você não precisa ficar entrando no site para ver, não precisa ficar dando F5. Não. Chega para você quentinho na hora. Automático. Maravilha. O que também chega quentinho, automático e maravilhoso é o nosso próximo DWRcast, que no caso vai ser terça-feira, que vai ser aí falando sobre mais um episódio da série moderna. Você lembra que episódio é esse, Thaís? The Long Game. Sim, aí então, na terça-feira, você tem um encontro marcado com a gente lá no Satélite 5. E com o Adam também. Pra dar tchau pro Adam e mandar um salve pro Simon Pegg, né, cara? Exatamente. Então é isso, terça-feira estamos aí de volta, aquele abraço, eu vou estar com vocês e falou, tchau, tchau.